Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Elê do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e vocês estão aqui para o pré-jogo de Hull City e Chelsea pela quarta fase da FA Cup. Já para começar, eu queria dizer que esse é um jogo que, na teoria, é obrigação, né? A gente tem um elenco bilionário, 2 bilhões investidos nesse time, bilhões no plural, importante a gente destacar isso, contra um time de segunda divisão do campeonato inglês. Mas é aquilo, né? O Chelsea é um time irregular, o Chelsea é um time que oscila, então é aquilo, é um jogo que a gente pode se embananar. Até porque o Hull City não é bobo. O quarto colocado da Championship na atual temporada, logo atrás ali empatado, salvo engano, 1 ponto de diferença para o Ipswich Town, que caiu da Premier League no ano anterior. Os caras não são bobos, né? O Hull City, que não está na Premier League há 10 anos, a última temporada deles foi, salvo engano, tenho 99% de certeza que foi 16-17, justamente também o último ano que a gente venceu o campeonato inglês, e a última vez que a gente enfrentou o Hull City também foi em 19-20, também pela Copa da Inglaterra, sob o comando de Frank Lampard, quando vencemos o Hull City por 2-1, com gols de, salvo engano, Batshuayi e Tomori. Outros tempos, né? Temporada essa, 19-20, que foi quando a gente chegou na final da FA Cup e perdemos para o Arsenal. Na primeira de 3 finais seguidas de FA Cup que a gente chega e perde. Olha só que coisa bonita, né? É aquilo. E só uma tangente, assim, né? Eu tô relembrando desse fenômeno que aconteceu com o Chelsea em Wembley 3 anos seguidos, que eu gostaria de comentar algo que eu comento sempre que me é possível, de que a gente reclama da era Clear Lake agora, desses últimos 4 anos e tudo mais, mas eu, pessoalmente, falando por mim, eu reconheço que a era Abramovich foi problemática, que ela tinha os seus defeitos, que a gente ganhava muita coisa, mas a gente poderia ganhar mais. Eu acho que poderia ter sido, especialmente na segunda década, porque na primeira eu acho que é meio irretocável, assim. Existem erros ali, tipo demitir o Mourinho da forma que demitir depois o Ancelotti, é meio bizarro. Toda a história do Vilas Boas é bem merda, mas a primeira década ela é irretocável quase, mas a segunda, no momento que o Chelsea ganha a Champions, até o Abramovich vender, existem questões, existem asteriscos, e a gente deixa de ganhar títulos muito por conta disso, muito por conta de uma transição da geração de ouro que a gente tinha, de Lampard, Drogba, Terry, Ashley Cole, Ballack, Joe Cole, Ricardo Carvalho, enfim, você sabe a porra do time, né? Que não foi uma transição muito bem feita, né? A gente teve grandes nomes, a gente teve Hazard, a gente teve Fábregas, a gente teve Diego Costa, a gente teve o Cahill, você pode considerar como parte dessa transição, Aspilicueta, Kanté mais pra frente, mas no geral, visões de futebol conflitantes ali entre treinadores que pensavam diferente, com esquemas diferentes, enfim. E quando a gente via, né, o Chelsea perder 3 finais seguidas de FA Cup, fora também outras atuações vexatórias em Wembley, a gente perde, salvo engano, são 6 de 7 finais em Wembley que a gente perde, né? Vamos lá, tem a Copa da Liga com o Pochettino, tem a Copa da Liga com o Liverpool, a FA Cup com o Liverpool, a Copa da Liga com o City no lance do Kepa,
a FA Cup do Leicester, FA Cup do Arsenal, e aí tem a FA Cup do United que a gente ganha. Me corrija aqui se eu estiver esquecendo de alguma outra final em Wembley que a gente ganhou ou perdeu, mas nesse recorte a gente perdeu 6 e ganhamos 7. E eu acho que, beleza, tem uma ida era Clear Lake, então 5 de 6 finais na era Abramovich ainda, que a gente perde, e é meio sintomático de uma gestão problemática que a gente teve na segunda década da era Abramovich, e é importante a gente pontuar isso, entendeu? É importante a gente lembrar disso. É importante, né? A gente ganhou a Premier League em 2016-17 com o Conte, e a gente entregou para ele Bakayoko, a gente entregou para ele Morata, Zappacosta, Drinkwater, né? Num ano que o Chelsea quebrou recordes na Premier League, primeiro time a ganhar 30 partidas em uma edição de campeonato inglês. Enfim, a gente ganhou a Champions com o Tuchel e a gente entregou para ele o Lukaku, beleza, todo mundo falou que ia dar certo, eu falei, eu implorava pelo Lukaku, mas a gente deu o Lukaku, o Saul por empréstimo e o Bettinelli. Né, quando a gente tinha claramente uma necessidade de mais um meia, não para ser um quarto reserva ali, para ser uma quarta opção, como era o caso do Saul, mas um meia para competir com o Jorginho, para aliviar o peso que o Kanté tinha, para aliviar o Kovacic, que se fudeu na temporada seguinte, né? Enfim, a gente teve essas questões, a gente teve esses percalços, e eu tô fazendo essa tangente do caralho aqui de 5 minutos quase, só falando da era Abramovich, porque é importante que a gente não se esqueça que teve problemas também. Mas o erro de um não anula o erro do outro. Até porque 4 anos apenas, ou 4 anos já se passaram, depende da maneira que você quiser olhar para a situação que a gente está, e basicamente a era Abramovich foi extinta do Chelsea. Não sobrou ninguém. Sobrou o Reece James. O Chilwell, os mais recentes, Chilwell já rodou, Thiago Silva já rodou, Mendy, Rudiger, enfim. Até no nível estrutural, a era Abramovich acabou. É só você ver a situação que aconteceu recentemente até no time feminino, que eu não comentei aqui. Se vocês quiserem, eu gratamente faço um vídeo comentando sobre a situação do nosso time feminino. Mas você vê que a técnica, a Emma Reis, ralou. O Paul Green, que era a cabeça do time feminino, o chefe de operações do time feminino, rodou essa semana, né? Fora também a questão da base, que eu já fiz aqui um vídeo detalhado comentando toda a situação da base. Enfim. Então, realmente, cara, um erro de um não apaga o erro de outro. A era Clear Lake dominou o Chelsea. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Então agora, a situação que a gente está é por culpa deles. Até porque uma coisa que a gente ignora, muitos torcedores escolhem ignorar, é que o Abramovich, por mais falho que fosse essa gestão futebolística do Chelsea, por mais instável, por mais problemático que fosse, ele entregou um Chelsea campeão do mundo, com o melhor técnico que poderia ter, com um elenco que tinha questões, mas era um elenco com uma base sólida, para essa gestão pegar e implodir. Demitir o técnico com 100 dias de era Clear Lake, vender metade do time em 1 ano, 3 anos depois só sobrou um cara, só sobrou o lateral daquele time. Então, assim, é algo, cara, pra gente se questionar, né? Se questionar. Tangente feita, vamos voltar a falar de Hull City Chelsea. Eu repito, é um jogo que eu considero uma obrigação e que a gente deveria enxergar assim. Eu vi muitas pessoas comentando em vídeos recentes a meu respeito, né, sobre tentar enxergar o mérito do adversário e, enfim, não tratar os outros como um time de bêbado. E não é algo que eu busco fazer.
né? É porque aquilo, eu já falo pra caralho aqui, eu já tô há 10 minutos falando um pré-jogo e eu não tô falando nada do jogo, então eu falo bastante. E é aquilo, você tá no canal do Chelsea. Eu não tô aqui na ilha da Premier League. Eu não tô aqui na ilha do Leeds. Eu não tô na ilha do Hull. Eu tô na ilha do Chelsea. Então, claro, o Leeds queria pra caralho ganhar do Chelsea. O Chelsea queria ganhar o jogo também, claro. Beleza? O Hull vai querer ganhar da gente amanhã. E se ganhar, vai ter mérito deles. Como eu já bati nessa tecla com relação ao Arsenal, com relação a outros times que ganharam da gente, o Leeds, né, em dezembro, enfim. Existe mérito, claro que tem. Mas é aquilo, eu tô aqui para analisar o Chelsea. E eu acho sim que, considerando o elenco que a gente, o investimento que a gente fez para montar esse elenco, a gente deveria fazer melhor. A gente deveria fazer mais. 4 anos, 2 bilhões gastos, um meio campo sozinho, Enzo e Caicedo, 250 milhões os dois, a gente deveria ter mais do que o Mundial e a Conference League nesse clube. Deveria. Entendeu? 3 anos de Abramovich, o Chelsea estava ganhando 2 Premier League seguidas. Entendeu? O Mourinho é demitido muito porque o Abramovich ficou descontente com o Mourinho não ter ganhado a Premier League, independente dele ter ganhado as 2 Copas. Porque ele não ganha a Premier League, mas ele ganha a FA Cup e ganha a Copa da Liga. Você entende a diferença? Você entende? E aí aquilo, são coisas que você consegue observar no Chelsea atualmente. São coisas que você só não vê se você não quiser, cara. Que o Chelsea hoje não tá preocupado com futebol. Que o Chelsea hoje não tá preocupado em montar o melhor time para vencer a Champions, para vencer a Premier League, para vencer a FA Cup, para ser uma força sustentável de dominância no futebol inglês e no futebol europeu. São coisas que dá para você ver. E agora a gente tá vendo isso até no futebol feminino. Até no futebol feminino, que o Paul Green, que tinha ali 19 títulos em 13 anos, tchau. Enfim, eu repito, se quiserem que eu faça vídeo aqui, eu faço com muita alegria. Em termos de retrospecto, a gente vai enfrentar o Hull, que, de acordo com o site UGOL, ganhou da gente apenas 4 vezes na nossa história. A última vez que a gente perdeu para eles foi em outubro de 1988, quando a gente perdeu de 3-0 para eles na segunda divisão do campeonato inglês, muito antes da era Premier League, né? Então, cara, é aquilo, eu não vejo desculpas hoje. Eu não vejo desculpas pra gente não ganhar amanhã. Tipo, enfim. É isso, né? É isso. Em termos de desfalques, em termos de ausências e retornos, Cucurella tá fora. Ele que saiu no segundo tempo do Leeds porque ele sentiu uma lesão, sentiu um desconforto, que o Rossênior comentou que a gente ainda não sabe a gravidade do problema, mas que para amanhã com certeza ele tá fora. Tudo bem, eu particularmente confio no Rato, é aquilo. Se você não consegue performar bem contra times de segunda divisão, a gente não tá nem falando dos times da parte de baixo da tabela da Premier League. A gente tá falando de time realmente da segunda divisão e que se você não consegue performar bem, de forma consistente, aí você sabe que tem alguma coisa errada. Mas eu confio nele. Eu gosto do Rato. Eu acho que ele é um reserva perfeitamente adequado pro Cucurella, que é um jogador que merece mesmo ser descansado, que a gente tem que tomar cuidado para ele justamente não se machucar como aconteceu agora. Enfim, é isso, né? Reece James ainda é uma dúvida, a gente não sabe, enfim, né? Eu acho que ele não joga. Eu acho, sinceramente. Difícil dizer, né? Pensei que ele fosse jogar contra o Leeds, também não deu as caras. Enfim. E o outro comentário que ele fez foi sobre
o Mamadou Sarr, que deve jogar amanhã. De acordo com ele, de acordo com o Rossini, o Mamadou Sarr vai para jogo, o que é algo que eu acho interessante, mas é aquilo, gente. A nossa defesa, ela é fraca, a nossa defesa é inconsistente. A gente viu isso contra o Leeds United, a gente viu isso em outros jogos na temporada, que a gente precisa de um zagueiro top, a gente precisa de um zagueiro consolidado. Por mais que o Mamadou Sarr empolgue, por mais que ele seja um zagueiro interessante, promissor, tenha feito uma boa AFCON por Senegal, campeão africano, fantástico, muito bom para ele, mas é aquilo, não vamos colocar nele uma pecha de salvador, que ai meu Deus, ele tem que ser titular, porque aquilo é o erro que a gente cometeu em inúmeras instâncias aqui nesse elenco. Inúmeras. Eu comentei isso sobre o Tyrick George, sobre o Fofana, quando a gente noticiou a saída do Tyrick George, e eu repito, no mundo ideal, não é para o Mamadou Sarr, por exemplo, chegar na zaga do Chelsea com status de titular, onde ele tem que assumir a responsabilidade, ele tem que assumir a bronca e elevar o nível de todo mundo sozinho. Não é isso que tem que acontecer. Ele tem que chegar com zagueiros consolidados, com zagueiros do pique que a gente já teve, como Thiago Silva, Terry, Rudiger, Cahill, Davi Luiz. E aí, esses caras, jogadores desse calibre, jogadores mais experientes, mais consolidados, aliviam a pressão dele. Aliviam a pressão desses jogadores mais jovens, como o Mamadou Sarr, como o Atiempong, como o Fofana. E eles jogam mais tranquilos para tentar, para acertar e para errar. Porque é aquilo, né? São jogadores jovens, eles vão errar. Eles vão errar. Ninguém aqui, nem eu, nem você, fingimos que eles vão acertar todas, porque não vão, eles são jovens. Mas é aquilo, é diferente quando um jogador jovem erra e tem um cara do pique do Thiago Silva para cobrir a merda que ele faz. Entendeu? Quando ele erra e tem um Terry ali atrás, ou então, sei lá, jogadores contemporâneos agora, um Van Dijk da vida no Liverpool, um Saliba, um Gabriel Magalhães no Arsenal. É diferente. Entendeu? Psicologicamente o cara joga mais tranquilo. Agora, quando ele tem que ser o protagonista, quando o Mamadou Sarr, quando o Atiempong, quando o Fofana, Chalobah, qualquer um, porque todo mundo é jovem, né? Quando qualquer um ali entra em campo com o peso de ser protagonista, com o peso da responsabilidade de comandar a defesa do Chelsea, ou então em outras posições, como sabe, o João Pedro Delap no comando do ataque do Chelsea, eu não acho que seja o caminho certo. Eu não acho, de verdade. E é algo pra gente questionar. Porque aí é muito fácil, inclusive para mim, vale aqui o exercício de reflexão, vale a autocrítica, da gente olhar aqui, todos nós, e falar, caralho, é muito fácil falar que o Atiempong é uma merda, ou que o Fofana é uma merda, ou que o Ponta tal é uma merda, que o Garnacho é uma merda. Entendeu? Quando é claro e cristalino que a estrutura, a forma que o elenco do Chelsea é montado é danosa para o desenvolvimento de todos esses jogadores que a gente critica e que a gente elogia. Você acha que o Enzo, ele tá, tipo, no ápice do desenvolvimento dele? A gente gosta do Enzo, a gente gosta do Caicedo, a gente gosta do Palmer. Você acha que eles estão no melhor momento, no ápice do desenvolvimento deles? Você acha que o Caicedo não poderia estar até melhor do que ele está hoje? Cucurella, Reece James, tendo jogadores para eles aprenderem, para aliviar o peso deles? Enfim, cabe a reflexão. Em termos de escalação, gente, eu tô esperando mistão amanhã. Eu falei aqui nos últimos jogos que a gente esperava forças máximas, né? Eu acho que amanhã mistão. Por isso, Jorgensen no gol, Gusto na lateral direita, especialmente com o Reece James ali sendo uma dúvida. Zaga, cara, eu acho que vai ser Mamadou Sarr. Eu acho que vai ser Mamadou Sarr e Badiashile, hein?
Na lateral esquerda eu diria que o Rato. No meio campo eu espero ver Andrei e... Difícil, tá? Andrei e Caicedo, que aí é força máxima, né? À frente eu espero o Enzo, na direita Estevão, na esquerda Garnacho e no comando do ataque eu espero ver o Delap, enfrentando o ex-time, né, ironicamente. Comandado sob o Rossênio, que também vai enfrentar o ex-time. Em termos de palpite, gente, é aquilo, eu repito, para mim é obrigação esse jogo, a gente tem ganhado o City, pelo amor de Deus, não adianta dar desculpa, não adianta falar porque eles não são bobos, o quarto lugar da Championship, beleza, tem mérito, existe, tem que levar em consideração o outro time, mas a gente não tem desculpa para dar, não tem. Dito isso, eu acho que vai ser um jogo movimentado, mas o Chelsea ganha. 3-1 é o palpite aqui. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham, o que vocês acham do que eu falei aqui, se vocês concordam com a minha opinião. Deixa o palpite de vocês aqui nos comentários. Peço também para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos e se inscreverem aqui no Ilha do Chelsea para esse vídeo e outros sobre o maior de Londres. Então até amanhã com os 5 motivos de Chelsea, Hull City, seja lá o qual for o bendito resultado. E até amanhã, pessoal. Um abraço e tchau!